Graças, paz, família sedentos, eu sou o Júnior Boaventura e esse é o nosso quadro Curiosidades Bíblicas. Você que está chegando agora, fique ligadinho no nosso quadro Curiosidades Bíblicas, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Hoje nós estaremos falando sobre nome. Hoje nós estaremos falando especificamente sobre as 4 pessoas que Deus mudou o nome na Bíblia. Então fique ligadinho no nosso quadro e vem comigo depois da vinheta. Você sabia que o nome é um elemento de individualização dado a cada pessoa? Você sabia que o nome é um direito de personalidade distribuído a cada indivíduo? O nome é uma etiqueta que nós vamos carregar para o resto de nossas vidas. Existiram pessoas na Bíblia Sagrada que, por conta das promessas que Deus havia feito a essas pessoas, e por conta também da mudança de vida que Deus proporcionou a cada uma delas, o próprio Deus fez questão de mudar o nome dessas pessoas? Se você não sabia, você vai descobrir agora. Então fique ligadinho no nosso quadro Curiosidades Bíblicas, que nós vamos falar desse assunto e você vai conhecer quais são essas pessoas logo depois da vinheta. Graças, paz, família sedentos, estou aqui de volta para falar sobre as pessoas a qual Deus mudou o nome na Bíblia. Uma das primeiras pessoas que eu quero falar é sobre Abrão. Você conhece a história de Abrão? Abrão foi um homem já idoso, já de idade avançada e sem filhos, a qual Deus lhe fez uma promessa. Mas que promessa foi essa, Júnior? Que ele seria pai de multidões, pai de nações. Então o próprio Deus ordenou que Abraão saísse da tua casa, da tua parentela e fosse para um lugar a qual somente Deus sabia. E Abraão não hesitou, ouviu o chamado de Deus. Foi para esse lugar, foi para essa terra. Mas Deus tinha mais coisas para mostrar para Abraão. Foi até então que, se você for analisar a Bíblia Sagrada, lá no capítulo 17, versículos 5 e 6, você vai ver Deus mudando o nome de Abrão para Abraão. Aí você deve estar se perguntando, mas por que Deus fez isso, Júnior? A resposta é simples. É porque o nome Abrão significava pai exaltado. Então, para refletir essa promessa que Deus fez na vida de Abrão, ele então muda o seu nome para Abraão, que significa pai de multidões ou pai de nações. Então, para refletir essa promessa na vida de Abraão, Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. Havia uma outra pessoa da parentela de Abraão, a qual seria necessário que Deus mudasse o nome também, para que essa promessa se cumprisse na vida de Abraão. Mas quem era essa pessoa? Era Saraí, a esposa de Abraão. Talvez você não deve se lembrar, mas se eu falar Sara, é bem provável que dê uma clareada na sua mente. Pois bem, Saraí era a esposa de Abraão. Saraí também era uma mulher idosa, que já com seus 90 anos de idade não tinha filhos. Então Deus promete a Abraão que Saraí seria mãe de reis e mãe de povos. E para se cumprir essa promessa também na vida de Sara, Deus ele muda o seu nome de Saraí para Sara. Não se sabe o certo significado do nome Saraí, mas o nome Sara significa princesa, para se cumprir aquela promessa de que ela seria mãe de príncipes, de reis, de povos. Então essa era outra pessoa a qual Deus havia mudado o nome na Bíblia Sagrada. Vocês já ouviram falar em um homem chamado Israel? Não? Talvez se eu chamar ele de Jacó, refresque mais a sua memória. Aí você deve estar se perguntando, Jacó, aquele homem que lutou com o anjo? Esse mesmo. Existe um fato curioso na vida de Jacó. O nome Jacó ele significa
aquele que segura o calcanhar, ou enganador, traiçoeiro. Esse era um nome que carregava algumas das características de Jacó. Porque na Bíblia Sagrada o nome ele tinha um significado da personalidade da pessoa. E para quem não se lembra, Jacó ele já nasceu grudado no calcanhar do seu irmão. Pois bem, a história é interessante. Antes de Deus mudar o nome de Jacó para Israel, Jacó no val de Jaboque, ele teve um encontro com o anjo de Deus, quando ele estava a caminho para visitar o seu irmão, para ter um reencontro com seu irmão. Ele teve um encontro primeiro com o anjo de Deus no val de Jaboque. Pois bem, a Bíblia vai dizer que Jacó, ele luta com o anjo até o amanhecer. E mesmo o anjo ferindo a coxa de Jacó, Jacó ele não largou do anjo. O anjo falou para Jacó: olha, me solta porque o dia já está amanhecendo, eu preciso voltar. E Jacó: não, eu só vou te largar se você me der a minha bênção. Então o anjo pergunta a Jacó: qual é o seu nome? Aí Jacó diz para ele: olha, o meu nome é Jacó. Aí o anjo vira para ele e fala: ó, a partir de hoje você não vai mais se chamar Jacó, você vai se chamar Israel, porque você lutou com Deus. E a partir daquele momento, a vida de Jacó mudou. Ou melhor, a vida de Israel, porque agora ele já não se chamava mais Jacó. Agora a sua história havia sido mudada por Deus. A partir daquele momento, ele passou a se chamar Israel, porque Deus, além de mudar a história de Jacó, além de mudar o nome de Jacó, mudou também a sua história. Então, dali para frente, a vida de Jacó teve uma vida totalmente diferente do que a vida que ele levava de enganador e de traiçoeiro. Ele se passou a se chamar Israel, que significa aquele que lutou com Deus. Olá, família, estamos chegando ao final do nosso quadro, mas antes de finalizar o nosso quadro, eu quero falar sobre a última dessas 4 pessoas a qual tiveram seu nome mudado na Bíblia pelo próprio Deus. No caso dessa pessoa, não foi Deus quem mudou o nome dela, mas foi Jesus. Pois bem, você já ouviu falar de Simão? Ou Simão Bar-Jonas? Ou se eu disser, você já ouviu falar de Pedro? Talvez seja mais conhecido, né? Pois bem, antes de se chamar Pedro, ele se chamava Simão. E Simão significa ele ouviu. E esse homem era um pescador que vivia por ali ouvindo as mensagens de Jesus. E uma dessas mensagens ele foi tocado e resolveu seguir a Jesus. Resolveu abandonar tudo e seguir a Jesus. E entregar a sua vida a Jesus. Pois bem, em um certo dia, em um diálogo com Jesus, Jesus virou para ele e disse: agora tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas você deve estar se perguntando, o que significa Pedro? Como você já sabe pelo texto, você já deve ter imaginado, o nome Pedro significa pedra. E Jesus estava dizendo que a fé da igreja seria inabalável. Pois bem, Simão teve seu nome mudado para Pedro. Agora, Pedro se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Se você não se recorda, em uma de suas ministrações ele ganhou 3.000 almas para Jesus. E em uma outra ocasião, em uma outra ministração, Pedro ganhou quase 5.000 almas para Jesus. Para você ver o tamanho da transformação que Deus fez na vida de Pedro. Pois bem, Deus, na Bíblia Sagrada, foi necessário que ele mudasse o nome de algumas pessoas para que as promessas ou para que a mudança de vida daquela pessoa fosse completa. Pois bem, chegamos ao final do nosso quadro, mas antes de chegar ao final, existiram também pessoas na Bíblia Sagrada que o próprio Deus colocou o nome dessas pessoas.
Mas isso é um outro assunto para um outro quadro que nós estaremos trazendo aqui no Jornal Sedentos. Se você gostou do nosso jornal, se você gostou do quadro Curiosidades Bíblicas e quer que eu fale aqui uma curiosidade bíblica que talvez você tenha achado e queria ver ela aqui no nosso Jornal Sedentos, é só estar entrando em contato comigo. Pois bem, estamos chegando ao final do nosso quadro Curiosidade Bíblica. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.